E aí, galera, beleza? Então, vamos falar hoje sobre o pré-modernismo. Momento muito importante, é uma passagem, né, entre duas classes literárias muito, mas muito marcante, e eu espero que vocês estejam bem animados para a nossa aula de hoje. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre as escolas literárias e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções deste início do século até a Semana da Arte Moderna, em 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Em outras palavras, ela reúne um sincretismo estético com presença de características não realistas, não parnasianas e não simbolistas. A característica do pré-modernismo, que são pontos comuns na escrita pré-modernista, é a ruptura com o academicismo, ou seja, o rompimento com o passado e com a linguagem parnasiana. Regionalismo e nacionalismo, a realidade do homem e da terra com predominância de uma linguagem coloquial simples. Exposição da realidade social brasileira através da literatura de denúncia, da marginalidade, das percepções, o sertanejo, o caipira, o mulato. São temas relacionados à contemporaneidade, usando os fatos históricos, políticos, econômicos e sociais do país. Nesse momento, é importante entendermos que o contexto histórico, não só o brasileiro, mas o mundial, vai interferir muito na produção literária do pré-modernismo, porque ele acontece quando o Brasil passa por uma transição da República da Espada para a República Oligárquica. Essa república também ficou conhecida como a República do Café com Leite, devido ao predomínio do comércio de café em São Paulo e Minas Gerais. Assim fica claro para nós que o momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, marcando transições dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade, que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos, e esses conflitos também vão acontecer fora do Brasil. O contexto histórico neste período, o Brasil também foi palco de vários conflitos sociais, como a Guerra de Canudos, a marginalização dos negros recém-liberados, substituição da mão de obra de imigrantes, greves de operários em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. Marechal Hermes da Fonseca assume em 1910 o governo e decreta intervenção em vários estados, a Guerra dos Contestados, greves de operários em São Paulo, a Primeira Grande Guerra Mundial, posse de Venceslau. Então, notem vocês que há muitos conflitos nesse período, então há uma mudança da postura dos nossos escritores. Então, além desses acontecimentos, no Brasil, a história também era marcada pelo início da Primeira Guerra Mundial, que, ao dividir o mundo em regimes opostos, o comunismo e o capitalismo transformavam os Estados Unidos da América na maior potência mundial. E tudo isso é refletido na forma como nós vamos ver a literatura, na forma como essa literatura vai chegar à casa de cada um. O fanatismo religioso do período se reveste na luta camponesa, a qual é caracterizado por não se restringir a uma pessoa, uma família ou um pequeno grupo, como temos os dias atuais. Esse fanatismo é tratando de um fenômeno coletivo, político, social, tornando parte importante das reivindicações da massa. A religião aqui ela é usada como um pretexto para criar a revolução, em decorrência da realidade social, que é fruto de um regime de servidão do homem, do campo, única forma encontrada de luta contra o poder dos latifúndios e sua ideologia. Não é uma simples loucura ou psicose coletiva, mas sim um complexo de ideias mal representadas devido ao atraso da mentalidade humana que ainda estava estagnado. A massa é a procura a aceitação, a ilusão que dá valor real, desde que signifique ou pareçam significar a sua libertação do domínio senhoril. Este fanatismo, vocês vão perceber ao lerem Canudos de Euclides da Cunha. Então, assim, só para vocês entenderem, para ficar mais tranquilo para vocês, que eu acho que foi muito confuso esse pedaço. O Antônio Conselheiro, ele monta um pequeno povoado, e esse pequeno povoado, as pessoas vão acompanhá-lo pelo fanatismo religioso, então tem um domínio social muito grande. E agora esse domínio não é uma classe pequena, mas sim tomou uma proporção muito grande.
em relação ao povoado. Então, é nesse sentido esse fanatismo agora. Então, a Guerra de Canudos é propriamente específica por isso. É uma questão religiosa que vai se expandir muito mais para as questões sociais. Principais autores desse período: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. É importante lembrar que nesse momento agora, os nossos escritores eles vão assumir uma postura mais crítica, então eles vão se envolver mais com as questões sociais, eles vão estar mais envolvidos com os problemas sociais. Então, como nós podemos ver, o Brasil está passando por uma série de transformações, uma série de revoluções, e não só o Brasil, o mundo, porque tem prenúncio já no comecinho dos burburinhos da Primeira Grande Guerra Mundial. Vou falar um pouco sobre cada um dos escritores, bem pouco, porque o nosso tempo é corrido aqui e não dá tempo. Então, o primeiro deles é Euclides da Cunha. Euclides Rodrigo da Cunha, escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Ele ocupou a cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras de 1903 até 1906. Escreveu Os Sertões, pois testemunhou a Guerra de Canudos como correspondente jornalístico. Dado muito importante é que ele foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do Brasil, diagnosticando os dois Brasis, o litoral e o sertão. Aí os dois Brasis que ele fala é justamente sobre isso. É o urbano, que está em franca expansão, então busca da modernidade, a civilização, a industrialização, e ao mesmo tempo que o urbano está em ascensão, há uma necessidade muito grande aí de mão de obra especializada. E o rural, que é o agrário, que está brutalizado, é o fanático, é o anacrônico, que está em declínio, né, em declínio. Então, ele está entrando em falência, porque há um êxito muito grande. As pessoas estão saindo do campo para ir procurar trabalho na cidade. Só que chegando na cidade, eles não estão encontrando porque eles não têm mão de obra especializada. Euclides trabalhou como repórter, cobrindo a Guerra de Canudos, que era uma guerra que aconteceu de 1896 a 1897 no interior da Bahia. E aí ele presenciou essa parte dessa guerra lá enquanto jornalista. E ele escreve Os Sertões, que foi uma campanha de Canudos. Então, enquanto ele estava lá, ele presenciou o processo, né? E ele divide a obra dele em 3 partes. A primeira parte, a terra, a escolha, a plantação, a criação. A segunda parte, o homem como um ser vivo, essencial para essa terra. E, por fim, a luta em que eles vivem. Essa obra, ela é grandiosa, não só porque ela pode ser entendida como uma obra literária propriamente dita, mas ela é uma obra sociológica, geográfica e histórica, porque ela traz uma crítica humana muito bem escrita. E é uma crítica humana entre as classes sociais e os anseios dessa classe, como que as más atitudes tomadas por nossos governantes pode chegar a uma tragédia já propriamente dita, ou como um fim extremamente triste e chocante. A Graça Aranha, né? José Pereira da Graça Aranha foi um escritor e diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana da Arte Moderna. Seu livro de maior importância é Canaã. Sua obra de maior destaque é Canaã. Ela foi publicada em 1902, né? A obra aborda a migração alemã para o estado do Espírito Santo. Então, com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira. E o livro vai abordar justamente os conflitos centrados na convivência entre essas duas novas pessoas, esses dois novos povos, né? As questões raciais já existentes e as novas que vão surgir. Como eles vão se ver, como eles vão se estreitar laços, como é que isso vai ficar? Então, Canaã vai tratar desse viés da sociedade. Afonso Henrique de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, funcionário público, jornalista brasileiro, autor de uma obra crítica vinculada a temas sociais. O escritor ele rompe com o nacionalismo ufanista e faz uma crítica ao positivismo
ele desenvolve ele desenvolve uma literatura muito crítica, porque ele tem um problema muito grande. Primeiro, porque ele é mestiço. Então, como sendo mestiço, ele sofre muito preconceito e muita humilhação. Ele é um funcionário público, um jornalista, e ele se envolve com alcoolismo. Aí 2 vezes ela é recolhida ao hospício. Aí quando ele escreve O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem um traço, um quesinho da sua biografia tratada nesse livro. Eu acredito que O Triste Fim do Policarpo seja mesmo o triste fim do próprio Lima Barreto, o próprio escritor, né, enquanto traz em si a carga já tão negativa do personagem. Seu livro de maior importância, né, foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí ele vai falar sobre o Brasil da marginalização urbana, vai trazer o negro, funcionário público, os alcoólatras, para dentro dessa obra. Lima Barreto, nessa obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz um projeto nacional e cultural muito grande. Então, o protagonista da obra, o Policarpo Quaresma, ele tem uma paixão muito grande pela história do Brasil com a ver com a língua. Então, ele queria tornar o latim a língua oficial do país. E aí, ele traz um projeto agrícola, um projeto político para que essa língua seja instaurada. E aí, ele começa a perceber que só ele tem isso. E aí, ele passa a querer vender essa sua paixão pelo país, mas é só dele. E aí o triste fim, porque ele acaba enlouquecendo e é colocado num hospício, e lá ele tem sua felicidade, sua prosperidade, tudo. Ou seja, é aquele bom brasileiro que pega para si toda a carga de gostar e amar imensamente um país, e ele se cega mediante aos problemas reais que estão acontecendo. Então não era um problema tão relevante para que ele fosse levado em consideração, embora ele achasse que era de extrema importância mudar a língua oficial do país. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro. Um dos mais influentes escritores do século XX, escritor polêmico e crítico impiedoso do movimento modernista, escritor muito criticado por ser visto no meio artístico como preconceituoso. Muito apaixonado pela leitura, por isso incentivava que o país precisava de muita leitura para se desenvolver. Aí ele traz algumas frases, alguns questionamentos muito interessantes. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Um país se faz com homens e livros. Então ele foi um grande apaixonado por pintura, por fotografias, por artes plásticas, mas principalmente por incentivar as pessoas ao hábito da leitura. Então, como ele era um crítico, ele foi um jornalista muito feroz, vivaz, venenoso para os escritores modernistas da primeira geração. Então, teve algumas personalidades desse período que tiveram sua vida extremamente esfacelada pelas críticas de Monteiro Lobato. Alguns deles ficaram muito tempo sem escrever para tentar se recuperar e se recompor da crítica tão pesada e negativa vinda de Monteiro Lobato. Então, era um escritor extremamente polêmico, justamente na parte jornalística. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele dizia sempre que, de escrever para marmanjo, já estou enjoado, bicho sem graça, mas para criança, um livro é todo um mundo. Monteiro Lobato recebeu muitas cartas de seus leitores e muitos eram os pequenos leitores que mencionavam o quanto era fácil ler seus livros. O humor também era muito importante. Lobato tinha uma maneira envolvente de contar histórias e transportava as crianças para outro mundo. A série de livros do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, se tornou série, e essa série foi entretenimento durante um grande período da infância de muitas crianças. Então, alguns personagens como Narizinho, o Pedrinho, a Emília, a tia Anastácia, a Cuca, elas povoaram a infância de muitas crianças da antiguidade. E por fim, mas não menos importante, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um poeta brasileiro, considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo, embora
Ele revela em sua poesia a raiz do simbolismo, retratando o gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas, figura de linguagem muito usada lá no simbolismo. Declarou-se cantor de poesia e de tudo que é morto. Durante muito tempo, ele foi ignorado pela crítica, que julgou seu vocabulário morto e vulgar. O Augusto dos Anjos foi autor de um único livro, que é Eu. Esse livro foi publicado em 1912 e ele foi depois reeditado com o nome de Eu e Outros Poemas. Seus principais temas foram a decomposição, o sofrimento, a morte, a podridão e a metafísica. Então, chegamos ao fim, meus amores. Atividades no livro de português de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto 1 e 2 da página 80 e 81. Não é uma leitura muito extensa, são fragmentos de textos, né? E resolvessem os exercícios de 1 ao 4 da página 81 e 82. Por favor, faça o cabeçalho completo, copiar no caderno as perguntas e as respostas. Um beijo bem grandão no coração de cada um. Até a próxima. Bye, bye.